Boa tarde, turma, sexto ano. Aqui estou, como prometi a vocês no grupo, para a gente fazer, no caso, nossa correção sobre o conteúdo de fotossíntese e respiração celular. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam em casa e também a família de vocês, ok? Vamos lá. Fotossíntese e respiração celular. Primeira questão. Responda. Letra A. As plantas que não são verdes também possuem clorofila e realizam fotossíntese. Aí vocês iriam marcar verdadeiro ou falso? Espero que vocês tenham marcado como verdadeiro, porque tanto as plantas verdes como as plantas que possam ser marrom, outra coloração, elas também realizam fotossíntese. Embora a clorofila, que dá a coloração verde à planta, não esteja nítida, mas está sim dentro daquela planta. Então, também realizam fotossíntese na presença da energia solar. Então, a resposta no caso, a afirmação é verdadeira. Letra B. A fotossíntese ocorre com ou sem energia solar. Lembrem-se, pelo que vocês leram, e no caso, a videoaula que eu passei pelo YouTube, que a fotossíntese só ocorre na presença da energia solar. Se tiver claro, está existindo nesse momento aqui, eu estou na minha casa gravando para vocês, então tá claro, é dia, tem sol, se tem sol tem energia solar, se tem energia solar as plantas estão realizando fotossíntese. Noite, não tem sol, não tem energia solar, portanto não se realiza fotossíntese. Então essa afirmação aí é falsa, ok? Então marca como falsa. Na seguinte, sim, e nessa daí tem até, a ilustração é da próxima. Vamos lá, letra C. Em qual parte da ilustração ocorre a fotossíntese? Aí vocês têm uma árvore, tem o gás carbônico, indicando aí que é utilizado para a realização da fotossíntese, tem a presença da energia solar, ou seja, do sol, o oxigênio que vai ser liberado após a realização da fotossíntese, tem a água e os sais minerais entrando pelas raízes, certo? E aí pergunta nessa letra, qual ou em qual local ocorre a fotossíntese? A fotossíntese ocorre nas folhas das plantas, certo? Então, nesse momento em que está ocorrendo energia, está no caso sendo liberada energia solar, então o que é que está acontecendo? Nas plantas, mais precisamente nas folhas das plantas, está havendo o quê? A absorção de água e sais minerais que vem de lá das raízes, passa por toda a planta até chegar na folha. Ela também absorve o quê? O gás carbônico que está na atmosfera, reagindo esses dois componentes, água que vem da raiz, com mais o gás carbônico que está na atmosfera, reage e produz glicose, que vai servir de nutriente para a própria planta e para quem dela se alimenta, como também vai liberar gás oxigênio para a atmosfera. Então, esse fenômeno da fotossíntese é importante com relação a dois fatores. Primeiro, porque produz nutriente para a planta e para quem dela se alimenta, como também tira gás carbônico, que é um gás nocivo da atmosfera, e devolve o oxigênio, que é um gás utilizado na nossa respiração. Então, tem esses dois aspectos importantes. Então, voltando à questão, qual é a letra? Letra ou parêntese, no caso aí, o parêntese que está indicando aí a opção folha. Então, a letra C, a opção é folha. Quarta questão. Complete as lacunas utilizando as seguintes palavras-chave. Aí tem as palavras-chave: glicose, gás oxigênio, energia, gás carbônico e respiração celular, certo? Aí vamos lá. Diz: a respiração ou lacuna. Opção seria o quê? Respiração celular. Quem colocou, beleza. É um processo em que há o quê? Glicose. Quem colocou mais uma vez, beleza. E o oxigênio, na próxima lacuna, oxigênio, são transformados em gás carbônico e água. Ou seja, é um processo em que a gente, quando respira, essa questão de inspirar e expirar, não é só essa questão mecânica ou física de colocar o ar para dentro e depois colocar para fora, mas a gente vai
principalmente utilizar o oxigênio que vai reagir no caso, a energia que está, eu posso dizer, o ATP, porque a linguagem ainda é muito mais complicada para vocês entenderem no momento, mas vai reagir com nutrientes que estão lá nas nossas células para liberar água e gás carbônico e ainda libera a energia que é necessária para as nossas atividades físicas, ou seja, as nossas atividades diárias, para a gente pensar, andar, trabalhar, realizar qualquer atividade, a gente precisa de energia. Mas a gente só vai ter essa energia se a gente inspirar e expirar, porque aí a gente vai estar proporcionando energia para o nosso corpo, certo? Então, voltando. Primeira lacuna, para recapitular, para não ficar perdido aí. Respiração celular. Segunda lacuna, glicose. Terceira lacuna, gás oxigênio. Quarta lacuna, gás carbônico. E a última lacuna, energia. Aí eu vou ler aí para ficar com coerência a questão. Então diz, a respiração ou respiração celular é um processo em que a glicose e o gás oxigênio são transformados em gás carbônico e água. Durante essa transformação é liberada energia necessária para o funcionamento dos organismos ou seus crescimentos quando necessário. Ok? Então, quem acertou, beleza. Ou quem está acertando, ótimo, parabéns. Continuem assim. Quinta questão, tem um esquema mostrando mais uma vez a realização da fotossíntese e que essa fotossíntese ocorre, aí está aí um círculozinho no meio. Esse círculo no meio com o nome clorofila, se vocês quiserem pintar de verde, beleza, certo? Pintem de verde porque o verde é o principal pigmento para a realização da fotossíntese e está presente nas folhas. Então, é como se esse nome aí, clorofila, fosse a folha e que está com a pigmentação verde e que é necessária para que ocorra o fenômeno da fotossíntese. Então, qual é a opção? Está clara aí, fotossíntese. Beleza? Então, seria a letra C de casa. Sexta questão. Mais uma vez, fotossíntese. É um processo que ocorre em alguns organismos autotróficos como forma de obtenção de alimento, como eu disse a vocês, um pouquinho atrás eu disse, as plantas, como também as algas e algumas bactérias, que são as chamadas bactérias cianobactérias, que realizam a fotossíntese, certo? Elas podem, somente esses seres vivos na natureza, vamos recapitular, já que a gente não teve aula em sala de aula. Quais são os únicos seres vivos na natureza que podem realizar a fotossíntese? Plantas, algas e algumas bactérias. Por que algumas, professoras? Não todas. Porque somente as bactérias fotossintetizantes ou quimiosintetizantes é que produzem seus próprios alimentos. E no caso, através da fotossíntese, são as cianobactérias. Certo? Então, aí está dizendo que é um fenômeno importante para a obtenção de alimento, correto. Eu disse agora atrás que a fotossíntese tinha duas importâncias. Produção de alimento, que é a glicose, nutriente, e liberação de oxigênio para a atmosfera. Para a realização desse processo, vários fatores são necessários, como o pigmento de cor verde denominado de... Agora há pouco a gente estava falando desse pigmento, que é importantíssimo para a fotossíntese. Mesmo que as plantas não tenham coloração verde, mas ela está lá. No caso, esse pigmento vai estar lá. Que pigmento é esse? Clorofila, que está na letra A. A primeira opção vocês marcam aí. Então, a letra A é o pigmento verde necessário para a realização da fotossíntese. Quem está acertando, parabéns, viu? Continue assim. Sétima questão. De onde vem a água e o gás carbônico utilizados para a fotossíntese? Eu já falei também agora há pouco. A planta, quando está realizando fotossíntese, ela vai extrair a água e sais minerais de onde? Das raízes, certo? Na verdade, a planta vai, com suas raízes, absorver água e sais minerais que vai estar na terra, na areia, certo? Por isso que a gente tem que estar adubando, fertilizando o solo, aguando, porque a planta precisa de quê? De água e de sais minerais. A planta não vive só de água.
ela precisa também dos nutrientes que estão naquela areia. Quem são esses nutrientes? Além da água, os sais minerais, certo? Então, qual foi a pergunta? De onde vem a água e o gás carbônico? A água vem pelas raízes e veio de onde? Da terra onde a planta está. Então, seria: a água vem das raízes da planta. Primeira resposta. E segunda, o gás carbônico. O gás carbônico está onde? Na atmosfera. Então, a água vem das raízes, que veio da terra, se a gente ainda for olhar com mais detalhe, certo? E o gás carbônico veio da atmosfera. Então, resposta seria das raízes e da atmosfera. Ok? Oitava questão. Como são chamadas as pequenas aberturas encontradas nas folhas das plantas onde penetra o ar atmosférico? Se vocês olharam lá no livro, tem lá no livro dizendo que as plantas possuem aberturas pequeninas, onde vai o quê? Entrar o ar atmosférico. Então, essas aberturas, está lá dizendo também, são chamados de estômatos. Então, quem achou essa resposta, beleza, porque está lá no livro. Então, estômatos são essas pequenas aberturas que permitem a passagem do gás carbônico para que ocorra o fenômeno da fotossíntese, como também para que ela possa liberar o oxigênio. Nona questão. Quais são os nutrientes necessários para a alimentação das plantas? Agora há pouco também a gente falou. As plantas se alimentam de água e sais minerais, certo? Então, a planta não vai dizer que ela se alimenta da terra. Ah, professora, a planta se alimenta da terra. Não é assim, mas o que é que tem na terra? A terra tem o quê? Água e sais minerais, que são alimentos para ela sobreviver. Deixa lá a planta numa areia seca, sem estar fofando, sem estar fertilizando, sem estar aguando, para ver se ela vai sobreviver. Não sobrevive, porque ela precisa de água e de nutrientes. Quem são esses nutrientes? Os sais minerais. E no livrinho de vocês, eu deixo aí a curiosidade, vocês ainda vão ver quais são os sais minerais que está lá escrito. Olhem lá, por favor, depois. 10ª questão. Quais são as duas contribuições transmitidas pela fotossíntese aos seres vivos e ao meio ambiente? Disse isso logo no início, mas a gente pode recapitular. Quais são? Quais são as duas importâncias da fotossíntese, tanto para os seres humanos como para o meio ambiente? Duplamente importante. E quando eu digo seres humanos, não é só nós não que precisamos não, viu? Seres humanos e os seres vivos em geral precisam, no caso da fotossíntese, e o ambiente, o meio ambiente. Quem lembra aí? Então, os dois aspectos importantes da fotossíntese é produção de alimento, certo? Que é o quê? A glicose, e a liberação de oxigênio, O2, para a atmosfera. Esse alimento vai servir não só para a própria planta ou alga, se for no caso a alga que estiver realizando a fotossíntese, ou a bactéria, mas também para quem deles se alimentarem. Por exemplo, nesse períodozinho vai começar o consumo do milho. O milho é uma planta, a folha do milho vai realizar a fotossíntese, certo? Então veja, quando a mãe de vocês comprarem o milho, quebra lá a espigazinha, coloca na panela de pressão, cozinha, vocês vão estar comendo o carboidrato, ou você mais precisa, o açúcar, a glicose, indiretamente, que a planta produziu para ela. Ela produziu para ela, mas também tem para quem dela se alimentar. Entenderam? E para o meio ambiente? Para o meio ambiente é porque devolve oxigênio. Tira um gás que é nocivo, que é o CO2, o gás carbônico, e devolve o O2, que é o oxigênio, um gás saudável para os seres vivos. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham acertado uma boa quantidade de questões, ou até as 10 questões, certo? Deixem registrados no caderno, porque no retorno, se Deus quiser, a gente vai estar registrando, eu vou estar passando o visto, pegando esse material para que possa fazer o somatório das notas. Não acumule as atividades, não só minha de ciências, mas também das outras disciplinas. Se cuidem, cuidem da sua família e fiquem em casa.
Cheiro grande, fiquem com Deus.